Bom, gente, primeiro quero parabenizar vocês pelo tema, um tema muito importante para todos nós. Eu espero poder mostrar isso para vocês, a importância desse tema na nossa vida, na vida de todos nós. Claro que como a gente tem um tempo limitado, eu vou focar muito na resignação, até porque nós vamos ver, obediência e resignação vão estar unidas, mas eu quero focar muito na resignação, porque a gente não tem tanto tempo assim, e tem muita coisa que a gente precisa abordar em torno disso, ok? Costa, só um momentinho, só fazer só um comentário pessoal aqui. Então, a palestra vai ser de 1 hora e vamos ter no final, daqui a 1 hora, vamos ter perguntas e respostas. Costa, desculpa, eu queria fazer isso. Obrigado. Isso é importante. Nós apresentamos aí durante 50 minutos, 1 hora, dependendo aí do como as coisas andam, e depois abrimos para o diálogo. Então, como eu dizia, a gente vai, então, abordar mais a questão da resignação, e também, claro, vamos passar pela obediência, que, como eu disse, ambas estão ligadas entre si. Nós vamos, inclusive, abordar uma mensagem do espírito Lázaro, na obra de Kardec, como nós vamos ver, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lázaro tem uma mensagem cujo título é exatamente o título da palestra, Obediência e Resignação. Estão ouvindo bem aí? Tudo sem problema? Ok. Eu vou, então, compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa usar um material que vai facilitar a nossa compreensão. Vamos começar tratando da resignação. O que eu vou fazer agora, o exercício aqui com a resignação, o que eu vou fazer para a resignação, como vocês vão ver, vai valer para qualquer outro termo na obra de Allan Kardec. Claro que a gente podia usar o dicionário, por exemplo, se a gente usar um dicionário, a gente pode chegar no seguinte: o que é a resignação para um dicionário? Eu dar aqui um exemplo que travou aqui, só um minuto. Os slides não estão andando. Agora eu acho que vai dar certo. Aí, apareceram para vocês aí o significado do dicionário na tela? Sim. Então tá bom. Veja que se você pegar um dicionário, você vai encontrar alguns significados para essa expressão resignação. Desistir de alguma coisa, geralmente em favor de outro, aceitar pacientemente o que se apresenta ou acontece, submeter-se à vontade divina. Claro que você poderia usar isso que o dicionário tenta dizer, o que é resignação, para refletir sobre o conceito de resignação, mas eu sempre recomendo o seguinte: todos os termos morais que tratam de virtudes, de vícios, como perdão, paciência, calma, caridade, fé, você não deve buscar apenas o dicionário. Você deve buscar o significado desse termo na própria obra de Allan Kardec. Então você consegue hoje, inclusive com a Kardecpédia, você pode botar a palavra resignação lá no buscar. Eu não sei quantos já conhecem aí a Kardecpédia, e você vai achar os lugares em que a palavra é usada. Quando você compara como Kardec e os espíritos utilizam a palavra resignação, e você olha o dicionário, você vai ver muitas diferenças. Se você, além do dicionário, for para a internet, botar lá no Google, por exemplo, resignação, você vai encontrar muitos significados de resignação, e tem levado artigos, autores, a criticar a resignação, dizendo que a resignação é um tipo de sentimento ruim, porque é um tipo de aceitação passiva. A pessoa resignada é aquela que aceita passivamente, que não procura mudar a sua vida, que não procura se esforçar para melhorar a situação que está vivendo. A resignação, alguns filósofos associam a tristeza e covardia. Olha que coisa curiosa.
Para alguns filósofos, a palavra resignação envolve tristeza, porque a pessoa está vivendo uma situação difícil e aceita, sem de fato estar gostando, aceita de forma triste, e envolveria uma certa covardia. Por quê? Porque a pessoa se submete àquilo porque não tem coragem ou condições de enfrentar aquela situação que está vivendo. Então, se você olha a internet, dicionário, a palavra resignação às vezes parece conter isto, ok? Mas certamente, se Kardec e os Espíritos colocam obediência e resignação como virtudes, claro que uma virtude nunca pode ter elementos de tristeza ou de covardia, como a gente vai ver. Então você não pode se ater ao significado do dicionário, você tem que olhar como os Espíritos e Kardec utilizam a palavra. Então essa é a primeira observação que eu quero dar para vocês. A mesma coisa vale para outras palavras. Tem gente que fica discutindo o que é o perdão, aí tem a discussão, Deus perdoa, Deus não perdoa, e você vai perceber que a pessoa está usando a palavra perdão num sentido próprio, às vezes, do dicionário, mas não buscou na própria doutrina espírita como Kardec e os Espíritos utilizam essa palavra. Então eu gosto de começar lembrando isso, para que a gente não se prenda a palavras. As palavras têm os sentidos dos usos. Então é importante ver como o autor está usando a palavra na sua obra para a gente poder entender as ideias. O que vale são as ideias, os conceitos em torno da palavra e não a própria palavra. Eu diria que esta é a primeira observação daquele que está estudando, que está lendo. Senão ele cai numa discussão infindável. Deus perdoa, Deus não perdoa. E aí vai por aí afora. A resignação é algo ruim, é algo bom, é triste, envolve covardia. Nada disso vai ajudar. Então a gente tem que olhar o dicionário para ter uma primeira ideia. Então há alguns elementos importantes do dicionário, por exemplo, o resignado se submete à vontade divina, ele aceita, mas vai ser um tipo de aceitação diferente, que eu vou discutir com vocês. Em geral, ele também o faz pensando no outro. Mas o dicionário é pobre, ele dá o significado que as pessoas usaram e que o dicionarista selecionou. Então não é assim no Espiritismo. Então como é que a gente faz no caso do Espiritismo? Como é que é o significado de resignação no Espiritismo? Não existe um dicionário específico para isso. Kardec escreveu 2 dicionários, um que está num livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que está lá no Kardecpédia, e tem um outro dicionário que ele escreveu em um livro dos médiuns, na primeira edição do livro dos médiuns, que é um dicionário mais extenso, que não foi traduzido ainda, porque muitas pessoas usaram as edições subsequentes do livro dos médiuns, segunda, terceira, onde o dicionário foi excluído. No Brasil até fizeram uma tradução desse dicionário. Mas mesmo nesse dicionário, Kardec não coloca todos esses termos. Ele coloca aqueles termos mais diretamente ligados à ciência espírita. Ele vai colocar lá os termos para mediunidade, os diversos tipos de mediunidade, reencarnação, mas ele não fez um dicionário com todas as palavras, com todas as virtudes, com tudo aquilo que o Espiritismo utiliza. Por isso é importante essa nossa recomendação. Você quer estudar o que é resignação, obediência, perdão, caridade, etc., você tem que buscar no conjunto da obra de Kardec para saber o que ele está chamando com essas palavras, ok? Bom, então vamos fazer esse exercício aqui com a resignação. Aqui é relativamente fácil porque tem esta mensagem do Espírito Lázaro, em que ele vai nos explicar o que significa obediência e resignação. Então a gente consegue ter uma explicação melhor. Vejamos o que o Lázaro vai nos dizer. Diz ele o seguinte:
nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estão vendo bem na tela o texto? A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Essa primeira frase é muito importante. Lázaro está lembrando que quando Jesus, Kardec e os espíritos usam a palavra resignação, ela é uma virtude. Então, toda virtude é ativa. A virtude, ela envolve as chamadas dimensões fundamentais do ser. Ela envolve pensamento, conhecimento, ela envolve sentimento de coragem, de alegria, e ela envolve atitude, ação. Toda virtude envolve esses elementos. Por isso que, se você vai estudar na tradição da filosofia o conceito de virtude, que vem desde os gregos, eles sempre colocam que toda virtude tem as chamadas virtudes cardeais dentro dela. Toda virtude é composta de coragem, é composta de justiça, é composta de prudência, ou seja, toda virtude envolve elementos de conhecimento. Você precisa saber para ser virtuoso, conhecer para ser virtuoso, envolve um sentimento de coragem e alegria. Nunca pode ter uma virtude triste ou uma virtude covarde. E toda virtude envolve ação, saber fazer, saber agir. Então Lázaro já nos lembra que obediência e resignação não podem ser olhados como, às vezes, você encontra em filósofos materialistas, como negação do sentimento e da vontade. Como se o indivíduo obediente é alguém que se submete a outro sem raciocínio, sem razão, sem ação, sem realização. Não é isto. A obediência, nós vamos ver agora na definição que ele vai dar, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Vamos explicar a beleza do texto desse espírito espetacular, Lázaro. A obediência é consentimento da razão. O que significa isso? Para você obedecer, sua razão tem que concordar. Não é uma obediência do tipo militar, em que o general dá uma ordem, por mais irracional que seja, e o soldado tem que obedecer. Mesmo que ele discorde da ordem, ele não pode desobedecer. Então tem uma hierarquia militar que o obriga a obedecer. Ou a mesma coisa, às vezes, a relação entre o funcionário e o patrão. O patrão dá uma ordem, mesmo que o funcionário ache que aquela ordem dele é um equívoco, é irracional, ele é obrigado a obedecer. A obediência aqui é uma virtude. A sua razão tem que estar convencida. Por isso, o verdadeiro líder, o verdadeiro chefe, ele tem que dar bons argumentos para convencer a pessoa a obedecer. Então, a obediência é essa aceitação ou consentimento da razão. Por isso é importante argumentar, provar, demonstrar, explicar, para que a pessoa possa obedecer, sabendo que obedecer é o caminho mais adequado. Por isso a nós devemos obediência a Deus, pela sabedoria de suas leis. Sabemos que Deus, por ser a inteligência suprema, suas leis são o que há de mais sábio. Quando você reconhece a sabedoria das leis divinas, você obedece, porque sua razão diz sim. Então obedecer é fazer com que a razão diga sim. A razão está totalmente convencida, o seu raciocínio está totalmente convencido. A resignação, por outro lado, como Lázaro lembra, é quando o seu coração diz sim. O que significa isso? A razão já foi satisfeita e agora alegremente você concorda. Esse consentimento do coração significa o seu sentimento de alegria
obedece. Porque você sabe ser o melhor caminho e você aceita. Mas isso não significa uma aceitação sem ação. Porque se você aceitasse sem ação, não seria uma virtude. Uma virtude é sempre ativa. Deixa eu dar um exemplo. Recentemente, conversando com um parente que está já com uma idade bem avançada, quase 70 anos, e ela está vivendo um efizema pulmonar muito sério. Vive no balão de oxigênio 24 horas por dia. E eu liguei para essa pessoa e tentei, por telefone, dizer para ela a importância da resignação, que ela estava vivendo aquela situação e que ela não poderia se revoltar, lamentar, se queixar, porque aquele que não é resignado queixa, reclama, se revolta. E ela me deu uma resposta interessante. Ela disse para mim assim: Cosme, eu não queixo nem reclamo porque fui eu o causador dessa situação. Eu fumei por escolha minha durante muitos anos. E esse efizema pulmonar é uma consequência dessa minha escolha. Eu escolhi isso e agora estou recebendo de volta as consequências de danificar o meu pulmão durante tantos anos. Então, ela está numa atitude de não queixar-se, de não revoltar-se, mas eu disse para ela, a resignação é ativa. Você pode e deve procurar meios de aliviar o seu sofrimento, de combater o efizema, de tentar enfrentá-lo para ver se consegue eliminá-lo, mas você deve fazer isso com resignação. Isso significa sem perder a alegria de viver, sem perder a confiança em Deus, nunca se revoltando, nunca se queixando. Allan Kardec vai, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, mostrar que as aflições humanas são de dois tipos. Ele chama as aflições cujas causas são atuais. Ele tem um item chamado causas atuais das aflições. E tem as aflições cujas causas são anteriores, causas anteriores das aflições. As causas atuais são desse tipo que eu estou contando agora, dessa pessoa que está com efizema pulmonar. Ela causou na vida atual esse estado de coisa, essa aflição, esse sofrimento. Por que é importante a resignação para ela? É que no estado de resignação, se ela não se revolta, não se queixa, não reclama, ela atrai bons espíritos. Ela consegue fazer com que o seu anjo guardião lhe ajude a carregar o fardo. É por isso que Erasto diz aqui no texto, carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Então ela passa a ter uma força, uma ajuda dos bons espíritos para enfrentar aquele mal que ela mesma causou para si. Então não é uma força passiva, ela não está aceitando sem fazer nada, ela está buscando a cura, o tratamento, embora o médico tenha sido com ela realista, dizendo, olha, provavelmente você vai ficar assim até morrer. Ela sabe que o pulmão dela está com uma capacidade baixíssima, ela vive 24 horas por dia com balão de oxigênio e que ela vai morrer assim. Então, mesmo ela estando diante de uma aflição que não vai ter fim, só vai ter alívio, ela está mantendo esse pensamento de alegria, de não se revoltar, de não se queixar, porque ela sabe que a queixa, a reclamação, a revolta só vai atrair maus espíritos, que aumentam a dor dela, que aumentam a aflição dela. Quando você, pela resignação, atrai bons espíritos, eles te ajudam a enfrentar essa dificuldade. E você vai se sentir mais leve, o fardo fica mais leve. Não é que a dificuldade vai desaparecer. Uma doença que não tem cura, não tem cura. A medicina não avançou a ponto de regenerar o pulmão dela, que está com 10% apenas da capacidade pulmonar. Mas ela sente o alívio. Então eu falo, ore mais,
mantenha sempre a sintonia com seu anjo guardião, para que você possa enfrentar até o dia que você vai desencarnar e vai ficar livre desse tipo de aflição que você causou a si mesmo. Então essa é a causa atual da aflição, que foi você mesmo o causador. Não há por que você revoltar-se, queixar-se de algo que você fez com sua liberdade, com o seu livre-arbítrio. Até porque se você se queixar, reclamar, não vai ficar curada e vai ter o adicional, que é o fardo fica mais pesado, a dor aumenta, você não vai conseguir a presença desses espíritos, porque você vai atrair espíritos atrasados, revoltados, que vão aumentar a sua dor. Então, é melhor usar também o bom senso e aprender a viver alegremente, mesmo numa situação de dor, cuja causa foi provocada pela própria pessoa. Isso vale para todas as situações da vida, não apenas uma doença. Às vezes você escolhe um trabalho que lhe causa um conjunto de aflições. Não significa que você não pode mudar o trabalho, não significa que você não pode escolher uma outra coisa, mas às vezes é difícil fazer a mudança, às vezes a mudança vai demorar um tempo para você construir uma nova profissão. Mas durante esse período de sofrimento e aflição, nunca se queixe, nunca reclame. Queixar, reclamar é atrair maus espíritos que nos inspiram mal. Então isso vale para relacionamento humano. Às vezes a pessoa escolheu mal o companheiro ou a companheira, está pensando em mudar de opção, mas nunca durante a fase da aflição ela pode reclamar ou se queixar. Ela tem que buscar resolver o problema, se é problema, com alegria no coração, pedindo a inspiração dos bons espíritos, para que ela possa tomar melhores decisões no futuro. Porque se ela faz uma mudança por conta da raiva, da revolta, ela pode escolher algo pior do que ela já está vivendo. Porque a inspiração que ela vai ter para essa mudança vai ser dos maus espíritos. Então, se ela está vivendo um conflito pessoal, um conflito de relacionamento, profissional, de saúde, se ela entrar na queixa, na reclamação, a inspiração dela será dos maus espíritos. E aí, ao invés dela fazer uma futura escolha melhor, ela pode fazer uma futura escolha pior do que o que ela está vivendo hoje. Então, veja a importância da resignação para nos colocar em sintonia com os bons espíritos. Bom, se for agora não algo de causa atual, que não depende mais da sua escolha, por exemplo, uma doença inesperada que surgiu na sua vida sem que você tivesse feito nada de imprudente para que a doença surgisse. Não foi causada pela sua imprudência, pelo seu abuso, pelo seu mau uso da vida. Não, a doença surgiu. É uma prova que você escolheu antes de encarnar. Bom, você escolheu e Deus o permitiu, porque era necessário essa experiência para o seu progresso. Você escolheu, e todo dia à noite, quando você dorme, você sabe que você escolheu aquela situação difícil que surgiu na sua vida, sem que no momento atual você fosse o causador. Surgiu do nada, como se diz, surgiu do acaso, entre aspas. Nesse elemento, nesse caso particular, como diz Kardec, isso é uma aflição de causa anterior. Tem a ver com suas escolhas antes de encarnar, das provas e expiações que você teria que passar, e Deus o permitiu, porque aquilo era melhor para você. Então, viva essa experiência com alegria no coração. Claro que você deve trabalhar para enfrentar essa doença, buscar a cura, buscar tratar-se, mas sem perder a alegria de viver, sem nunca revoltar-se, sem nunca queixar, sem nunca achar que está sendo injusto a vida. Porque há pessoas que surge uma catástrofe com uma doença, uma catástrofe econômica, uma catástrofe no relacionamento, e ela passa a achar que ela está sendo injustiçada por Deus ou pela vida, que é a revolta, que é a indignação e a revolta que a pessoa às vezes sente quando está vivendo uma aflição que ela acha que ela não causou no atual momento. Como ela identifica que essa aflição não foi causada por ela no presente, ela acha que Deus está sendo injusto com ela,
que a vida está sendo injusta com ela. Não está. Então é hora de trabalhar para enfrentar a dificuldade, resolver o problema, mas não pode perder a alegria de viver, a confiança em Deus, para poder atrair os bons espíritos que vão nos ajudar a tomar as decisões, que vão nos ajudar a resolver o problema, ou a diminuir o fardo da dor, da aflição que o problema que surgiu está produzindo. Então veja a importância da resignação nas nossas vidas e da obediência, porque se é uma causa anterior da aflição, você tem que obedecer às leis de Deus. A lei de liberdade que levou você a escolher essa aflição. Então Deus o permitiu para cumprimento daquilo que é necessário para o seu progresso espiritual. Então é o momento de demonstrar confiança na lei divina, aceitando alegremente, orando aos bons espíritos, procurando a saída sem revolta, sem queixulho, sem tristeza. O Lázaro ainda continua dizendo: o pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. O pusilânime é aquele que não tem força, não tem coragem, o covarde. Claro que o covarde não é resignado. Por que Lázaro está colocando essa frase? Porque na história da filosofia, vários filósofos materialistas consideravam a resignação uma covardia. Como se a pessoa não quisesse enfrentar o problema, aí ela aceita. Não é isso. Não é isso. Então Lázaro está lembrando, o covarde não é resignado. Não é que você não quer enfrentar a situação ruim, você vai enfrentar a situação ruim. Então, se é uma doença, vai buscar a cura. Se é um problema de relacionamento, vai tentar resolver. Se é um problema profissional, vai tentar encontrar uma saída. Mas você vai fazer isso sem revolta, sem queixa, sem reclamação, sem covardia, enfrentando com alegria. Esta é a diferença entre a resignação no sentido espírita e a resignação para o materialista. Então, se você encontrar um materialista que combata a resignação, você não tem que se preocupar com a palavra. Você fala com ele: o que você está combatendo? A covardia? A resignação no sentido espírita também combate a covardia. Não é uma aceitação covarde, é uma aceitação ativa, procurando solução. Mas o que caracteriza a resignação? Não ter revolta, não ter queixa, não ter reclamação, não ter tristeza. Viver aquele momento confiando em Deus, nos bons espíritos, que quando a provação for bem vivida, ou a expiação for bem realizada, uma hora o problema vai desaparecer. Ou vai desaparecer nessa vida, ou vai desaparecer na outra vida, se você souber vivê-lo com resignação e trabalhando para modificar. Por que eu digo na outra vida? Veja o caso do parente que eu citei aqui com o efizema pulmonar. Nessa vida não tem jeito. A pessoa tem quase 70 anos, o pulmão não vai voltar a regenerar, ela está com 10% da capacidade pulmonar, a tendência é morrer com essa doença, com todas as consequências que a doença causa. Então, numa outra vida, ela aceitando, vivendo com resignação a própria expiação que ela causou para si com as suas escolhas, ela terá uma vida melhor. No futuro, ela não terá mais essa aflição. Agora, se ela se revolta, se ela se queixa, ela acaba não aprendendo a obedecer às leis de Deus e a confiar na providência divina. É por isso que o Lázaro diz que o egoísta e o orgulhoso não podem ser obedientes. O orgulhoso que acha que o universo não está regido por Deus, que não há leis naturais divinas e sábias, ele se revolta, porque ele não aceita, ele acha que se está acontecendo com ele, ele não merece. Ele acha que está sendo injusto, que a vida é injusta, que Deus é injusto. Esse é o orgulhoso, ou o egoísta que está pensando só nele mesmo, que não percebeu como o universo funciona, como se dá as leis naturais. Então, a importância dessas duas virtudes em momentos de crise. Obedecer às leis de Deus, para quê? Para que você não crie aflições atuais. Kardec vai dizer, a maior parte dos nossos sofrimentos de hoje, que ocorrem como causas atuais, são devidos a que a gente não obedece a Deus.
aí não cumpre suas leis. Olha o exemplo dessa parente. Ela não cumpriu uma lei de Deus, que é de não matar-se. Ela estava se matando a cada cigarro que ela consumia. Então, ela, ao deixar de cumprir uma lei de conservação do próprio corpo, ela gerou para si um problema. Quantas pessoas orgulhosas, egoístas, com ciúme, com inveja, com mágoa, com raiva, com ódio, escolhem atitudes, agem, criando problemas para si e para os outros. Então essas pessoas, ou quando nós cultivamos essas emoções e agimos inspirados e orientados por essas emoções ruins, a gente acaba fazendo péssimas escolhas, produzindo mal para os outros e para nós mesmos. Nós não estamos obedecendo à lei de Deus, não estamos sendo fiéis a Deus, que nos manda não sermos ciumentos, orgulhosos, invejosos, raivosos, egoístas, orgulhosos. Quando a gente descumpre a lei de caridade, a gente tem as consequências. Então nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para descumprir a lei de Deus, ou seja, para desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus é não cumprir as suas leis. Deus não é uma pessoa. Eu não posso pensar em Deus como um ser humano, ou mesmo como um espírito, que eu tenho que olhar para ele e obedecer, porque senão ele vai me castigar. Não é isso. Obedecer a Deus é seguir as suas leis. Então, se eu sigo as leis divinas, obediência, e se as dificuldades do caminho surgem, quer sejam por causas atuais, quer sejam por causas anteriores, eu uso da resignação para vencer as consequências e ao mesmo tempo manter-me na alegria, na sintonia com os bons espíritos. E Lázaro continua: Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, o que acontece? Naquele momento difícil lá do Império Romano, em que as pessoas eram brutalmente violentadas, agredidas, em que havia escravos, escravidão, torturas em toda parte, naquele momento em que aquelas pessoas que eram livres, por outro lado, se entregavam exclusivamente aos excessos materiais, foi o momento que o Cristo veio, mostrando a importância de obedecer à lei de Deus e de viver com resignação as provas e expiações que o indivíduo escolheu naquele momento do tempo que estavam lá vivendo no tempo de Jesus. O mesmo vale nos dias de hoje. Todos nós temos problemas, claro que hoje os problemas de fora são menores do que os problemas interiores. A gente vive hoje em sociedades relativamente mais equilibradas do que era no tempo do Império Romano, mas hoje nós ainda cultivamos essas emoções ruins, que são as principais causas das nossas aflições. Kardec vai dizer lá no Evangelho que a maior parte das aflições decorrem de causas atuais. Então, olha que observação interessante, está lá nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos, quando ele trata das causas atuais das aflições. Se nós olharmos, cada um de nós, para a própria vida, nós vamos descobrir que a maior parte das nossas aflições tem causas nas nossas próprias escolhas, naquilo que nós estamos fazendo dia a dia. Poucas aflições têm causas anteriores, vêm do passado. A maior parte das aflições decorre das escolhas de hoje. Escolhemos mal a profissão, as pessoas com quem vamos conviver, escolhemos mal o que consumir, nos entregamos a excesso, somos egoístas, ciumentos, invejosos, orgulhosos. Quer dizer, essas paixões são as causas atuais que mais geram dores e sofrimento. Ou seja, essas aflições decorrem de quê? Da desobediência à lei de Deus. Por a gente não estudar, não prestar atenção na lei de Deus, a gente não obedece, segue a cabeça sem refletir se estamos agindo no que é certo ou errado, pensamos só na gente,
Vêm aflições que a gente agora, uma vez que a aflição chega, a gente tem que enfrentá-la com resignação, buscando resolver o problema, mantendo a alegria da vida para atrair os bons espíritos. Está claro até aí o conceito de obediência e resignação na visão espírita? Ok? Mais um pouquinho eu já abro espaço para a gente perguntar. Eu vou agora, ao invés de continuar lendo a mensagem de Lázaro, porque a gente tem apenas mais uns 15 minutos, eu vou pegar uma outra mensagem do Espírito de Verdade, que está também no Evangelho, em que ele nos convida a essa atitude de resignação. Se der tempo, eu volto um pouco mais na mensagem do Lázaro, mas eu quero deixar espaço para responder questões. Olha o que diz o Espírito de Verdade para a gente refletir. No Evangelho, lá segundo o Espiritismo, no capítulo O Cristo Consolador. Ele diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Olha que parágrafo extraordinário. Vamos tentar discutir para entender a beleza desse texto. Primeiro, o Espírito de Verdade diz para que ele veio. Lembro aqui, aqueles que me acompanham há muito tempo, eu tenho palestras mostrando que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Mas agora não vem ao caso a gente discutir isso. Mas veja essa frase: vem instruir e consolar os pobres deserdados. Então ele apresenta qual é a missão do Espírito de Verdade, que é o Espiritismo, que veio trazer o Espiritismo para nós. Instruir e consolar. O que significa a instrução? Falar a razão. O que significa consolar? Falar ao coração. Então veja que aqui ele já coloca essa visão, que é fundamental, que nós vamos encontrar no Espiritismo, da importância de você atender ao mesmo tempo à razão e ao coração. O ensinamento dele tem que satisfazer a razão mais exigente, portanto tem que ser argumentado, fundamentado, e ele tem que falar ao coração, fazendo com que a gente sinta a alegria de viver, que a gente seja capaz de manter-se alegre mesmo diante da dificuldade da vida. Por isso a mensagem dele tem essa dupla direção: fala a razão e fala ao coração. Agora ele vai explorar uma frase importante. Ele vai dizer que a gente deve elevar a nossa resignação ao nível de nossas provas. O que significa isso? Suponha que a prova vá até uma certa altura. Eu tenho que pegar a minha resignação e levar até aquela altura. Ah, mas a prova ficou mais difícil ainda. A situação se complicou. Subiu a dificuldade. O que eu tenho que fazer com a resignação? Subir também, até a mesma altura. Nossa, mas a prova ficou pior ainda. A situação não está melhorando, está piorando. Subiu a dificuldade. Você tem que subir a resignação na mesma altura. Isso significa o quê? Não interessa a intensidade, a dificuldade da prova ou da expiação, da dor ou do sofrimento. Não interessa. Você nunca pode abandonar a resignação. Porque a resignação é uma revolta contra as leis divinas. A resignação é um sentimento de injustiça perigoso, como se Deus não soubesse o que faz. Deus sabe o que faz. Se estamos vivendo essa situação, faz parte da nossa prova, da nossa expiação. Temos que vivê-la com alegria. Temos que buscar solução para o problema sem perder a alegria de viver, atraindo esses anjos consoladores, como ele está dizendo no texto mais abaixo, que virão enxugar as nossas lágrimas, que vão nos ajudar a viver esse momento de dificuldade. Mas curioso é que o texto explica por que a gente tem que elevar a resignação ao nível das provas. Ele diz assim: porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Olha que frase extraordinária. O que é o Jardim das Oliveiras? O Jardim das Oliveiras é o local, no tempo de Jesus, que marca o início
das dores e dificuldades porque o Cristo passaria na terra. É o lugar em que Judas dá o beijo, em que Jesus vai ser preso e dá início a todo o processo que vai levar à sua morte com a crucificação. Então, o que o Espírito de Verdade está lembrando aqui? Mesmo Jesus, que era um espírito puro é um espírito que nunca faz o mal, nem nunca fez o mal em vida anterior, que já é puro. Ora, se ele é puro, ele não merece dor, nem merece sofrimento. Ora, se ele não merecia dor, não merecia sofrimento, e mesmo assim a dor e o sofrimento aconteceu com ele, e ele aceitou alegremente aquela dor, aquele sofrimento, porque ele podia ter recusado aquilo. Um espírito puro tem poder suficiente para romper tudo aquilo, não ser preso, não ser submetido, e ele se submeteu alegremente, porque era determinação divina, fazia parte não da prova e expiação dele, porque espírito puro não está em prova nem expiação, mas fazia parte das escolhas a nosso benefício, porque aquilo estava previsto nas Escrituras e ele precisava se submeter para mostrar que aquelas previsões estavam corretas e que o homem precisava aprender com ele. Mesmo alguém que não merece sabe sofrer com alegria sem perder o equilíbrio. Então ele está dizendo, se para ele, que era espírito puro, que não merecia, mesmo assim ele foi resignado, imagina para nós que merecemos. Olha a lógica do texto. Se para quem não merece a resignação é importante, e para quem merece a dor e o sofrimento, que é o nosso caso? Nós, espíritos imperfeitos, cometemos o mal no passado, fizemos vários problemas que nos levaram a escolher aquela prova que estamos vivendo, aquela expiação que estamos vivendo. Então, a prova que um espírito imperfeito está vivendo, a expiação que ele está vivendo, ele merece. Ora, se ele merece, mais uma razão para ele nunca se revoltar, nunca reclamar, nunca se queixar. Jesus, que não merecia, deu o exemplo de manter-se alegre e resignado diante de uma dor que ele não precisava, porque não estava nem em prova nem em expiação e nem merecia. A gente precisa experiência de prova para crescer, para mudar o orgulho, o ciúme, a mágoa, a raiva, a inveja. A gente precisa das dificuldades. Jesus não precisava. A gente merece essas dificuldades pelo mal que a gente fez. Então, qual é a razão para a gente não ser resignado se o próprio Cristo, que não precisava e não merecia, foi resignado? Então, ele nos deu o exemplo de que mesmo quando a gente acha que não merece, a gente acha que não precisa, mesmo assim, manter-se resignado. Por quê? Porque aí, como ele diz, esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar as lágrimas. Então, se a gente sabe esperar com resignação, buscando a saída, mas com resignação, buscando enfrentar o problema sem revolta, sem queixa, esses bons espíritos nos vão inspirar a melhor solução, nos vão dar força e coragem para enfrentar aquela situação difícil que a gente, porventura, possa viver e passar. Então, veja a lógica da obediência e da resignação. Se nós obedecermos a Deus, obedecer a Deus, resumindo, é cumprir as suas leis. Se eu cumpro suas leis no presente, menos aflições eu causarei no presente. Então, aquele que cumpre a lei de Deus não produz causas atuais de aflições. Então, ele vai diminuir as aflições do presente. Mas é claro que, por ele ser espírito imperfeito, ele tem aflições cujas causas são anteriores. Como é que ele vai enfrentar as aflições que vão acontecer com ele, necessariamente? Porque são causas anteriores das suas escolhas de prova e expiação do passado. Como é que ele vai fazer com essas aflições? Enfrentá-las com resignação. Então, ao enfrentá-las com resignação, ele vai ter a inspiração dos bons espíritos que vão lhe ajudar a encontrar a saída, se houver saída, porque tem algumas aflições que você vai carregar consigo até a sua morte.
como é o caso que eu citei dessa pessoa com efizema que vai até a morte, mas os bons espíritos vão ajudar a carregar esse fardo, lhe dando coragem, paciência, tranquilidade para enfrentar com menos dores possíveis esta aflição que ela vai ter que levar até a morte. Então veja, para evitar as aflições cujas causas são atuais, obediência, seguir a lei de Deus, cumprir os seus mandamentos. Para suportar as aflições e encontrar as melhores saídas com alegria, tendo a inspiração dos bons espíritos, resignação. Daí porque Lázaro coloca a importância dessas duas virtudes nas nossas vidas. Se a gente obedecer a lei de Deus e se a gente for resignado, a vida num mundo de provas e expiações, que é sempre um mundo em que a dor vai aparecer, em que o sofrimento vai aparecer, a vida vai ficar mais feliz. A gente vai ter mais alegria de viver, mais forças para enfrentar as adversidades que necessariamente vão surgir no mundo de provas e expiações. Mas vocês podiam dizer, puxa, mas por que tudo isso? Porque eu sou uma alma imortal, nós somos uma alma imortal. A vida no corpo não é para se viver no corpo. Muita gente pensa que a vida nossa é só a vida corporal, não é. Esta vida corporal de 80 anos, 90, 100 anos, é muito pequena comparada com a vida após a morte. Kardec vai na Revista Espírita várias vezes colocar que a vida após a morte, a chamada vida na erraticidade, é muitas vezes mais longa do que a vida no corpo. A gente passa 1000 anos, 2000 anos na vida erraticidade, vem de vez em quando encarnar, vivemos aqui 80 anos, voltamos para a vida espiritual para viver mais milhares de anos, e assim nós vamos vivendo. A vida espiritual é mais importante que a vida na Terra. Se eu enfrento as minhas provas e expiações com alegria e aprendo com elas, eu vou ter na erraticidade, durante milhares de anos, uma vida muito mais feliz. Eu costumo brincar, às vezes a gente acha que a vida na Terra é a vida do corpo, e que a gente fica contando em viver lá 10, 20, 30 anos aposentado na beira de uma praia. Isso é muito pouco. Deus não nos fez para viver 20, 30 anos num corpo que adoece, num corpo que vai perecer. Nós somos a alma, nós não somos esse corpo. Nós somos uma alma imortal, uma alma que vive a maior parte do seu tempo na erraticidade. E é para viver rico e feliz lá que a gente tem que enfrentar com alegria e aprender as experiências de provas e expiações que estamos vivendo. E a obediência e a resignação são essas duas virtudes que vão nos ajudar a ter uma vida na Terra melhor e nos prepara para viver na erraticidade durante milhares de anos, muito mais feliz do que estamos aqui. Então Deus não nos fez para viver num corpo como esse. É só parar para pensar. Quando a gente é jovem, quando a gente está saudável, a gente acha que essa vida corporal é tudo. Mas o tempo passa, as doenças chegam, o envelhecimento aparece, e a gente vai descobrindo que não somos esse corpo, senão Deus teria errado. Deus teria errado, feito uma alma que pensa, que raciocina, que sente, que ama, para viver num corpo que, na medida em que o tempo passa, pior vai ficando. Deus não nos fez para isso. Aqui é só um estágio passageiro, para que a gente possa viver a vida na erraticidade de forma muito mais feliz. Então, com obediência, com resignação, a gente prepara a vida futura, que é o nosso grande objetivo. Viver para a vida futura. Usar bem o corpo, usar a vida terrena como uma experiência de crescimento para a vida espiritual. Veja que é até uma questão de bom senso, né? Se eu passo 80 anos aqui e 2000 anos do lado de lá, eu pergunto para vocês, vocês querem ser ricos aqui por 80 anos, ricos de saúde, de patrimônio material, ou preferem ser ricos por 2000 anos, por 5000 anos? Então veja, é uma questão de racionalidade. Às vezes, quando eu não enfrento as dificuldades aqui com alegria e não procuro aprender com elas,
Se eu cultivo revolta, ciúme, inveja, mágoa, indignação com a vida, eu vou ser, após a morte, um espírito infeliz por milhares de anos. Então, veja, é até uma questão de pensar em si mesmo no bom sentido, de raciocinar com lógica. É preferível viver milhares de anos rico na riqueza de conhecimento, de alegria, de bons sentimentos, do que viver apenas 80 anos de alegria aqui. Então a gente passa a entender que a lógica do pensamento do Cristo e do Espiritismo é um convite a se preparar para a vida futura, que é uma realidade. Nenhum de nós vai durar para semente. Todos nós vamos morrer cedo ou tarde. E nós temos que nos preparar para essa vida após a morte. Se prepara já de início cumprindo essas duas virtudes. Obediência de um lado, resignação do outro lado. Se a gente vive obedecendo a lei de Deus e aceitando com alegria as dificuldades do caminho, buscando solução, mas com alegria, com bom ânimo, pedindo ajuda aos bons espíritos, a gente se prepara para ser melhor após a morte do corpo. Com isso, eu encerro aí esse comentário, fazendo esse convite para a gente botar em prática essas duas perguntas e abro aí o espaço para que vocês possam levantar possíveis questões. Obrigado, gente. Muito obrigado a você. Muito interessante ver essa abordagem, somente a mensagem do Lázaro. E nesse momento, gostaríamos de fato abrir o salão para quem quiser fazer quaisquer perguntas. Bom dia. Obrigada Bom dia. pela palestra. A minha pergunta é o seguinte: quando o senhor falou de resignação de um problema, mas quando você vê pessoa que você conhece que passa por um problema, outro problema, vários problemas ao mesmo tempo, e você às vezes fica se perguntando, você vê que é uma pessoa boa, como que você vendo esse problema, vendo a pessoa passar por tudo isso, como que você pode ajudá-la? Como que você pode, não sei, ter uma resignação de tudo isso? Muito boa. Veja, o que significa obediência e resignação nesse contexto? Confiança em Deus, ok? A pessoa está vivendo um problema. Como eu disse, qualquer problema tem duas causas possíveis. Ou é uma causa atual, ou é uma causa passada. Ou a combinação das duas. Porque tem pessoas que um problema surge como uma causa anterior, de uma escolha de vidas anteriores, e ela aumenta esse problema fazendo escolhas ruins no presente. Okay? Então você pode ter uma dificuldade que tem uma causa anterior ou uma causa atual. O que você tem que fazer? Enfrentar o problema. Ok? A pessoa tem que buscar ajuda. Claro que se você puder ajudá-la de alguma forma, você vai ajudá-la. Mas o mais importante é esse espírito interior que ela precisa aprender de buscar a solução sem revolta, sem achar que ela está sendo injustiçada, sem achar que Deus não existe, que o mundo está conspirando contra ela. Muito pelo contrário, todas as dificuldades existem para que a gente possa mudar o nosso mundo interior. Observe essa pessoa, veja se ela é ciumenta, veja se ela é invejosa, veja se ela é raivosa, veja se ela é uma pessoa que fica triste por qualquer coisa, que ela reclama da vida, que ela está sempre vendo o mal na vida dos outros, que ela fala mal dos outros, que ela é maledicente. Veja se alguns desses vícios morais não estão presentes nela. Porque muitas vezes as aflições, elas surgem para a gente notar em nós esses vícios morais e procurar mudá-los. Então esse é o desafio, transformar a dor, a luta, numa experiência de mudança interior. Mudar aquilo que eu trago de tristeza, de ciúme, de inveja, de mágoa, de raiva, de ódio. Esse é o nosso desafio, porque essas dores e sofrimentos têm esta finalidade, um despertar para a verdadeira vida. Eu digo assim, Deus é tão sábio que a todo momento lembra para a gente assim, ó, você não é esse corpo.
A vida material não é a vida definitiva. Preste mais atenção. É por isso que as dificuldades estão aí. Veja se essa dificuldade não é sua, porque você está causando, ou se a dificuldade veio de causas anteriores. Então você pode ajudar essa pessoa tentando fazer com que ela compreenda as causas da dificuldade dela, que ela possa, pela prece, sintonizar-se com os bons espíritos, buscando a saída com alegria, sem revolta, e buscando verificar se ela realmente não é a principal causadora do problema. Se ela for, ela tem que mudar as causas que estão levando ela a produzir aquele problema. Tem muita gente que cria problema por inveja, por maledicência, por ciúme, por violência, por raiva. Ora, se são essas as causas, ela tem que mudar. Ela precisa fazer essa renovação interior, porque senão os problemas vão continuar. Então a gente pode ajudar a pessoa. Se for uma dificuldade material, é a mais fácil de ajudar. A maioria das pessoas consegue ajudar as outras a sair de uma dificuldade muito grande. Mas o problema maior não é a dificuldade material, é a dificuldade no mundo dos sentimentos. É ajudar a pessoa a reconhecer que ela está causando aquilo por orgulho, por ciúme, por raiva, e não por outras coisas. Então, realmente, cada caso é um caso. A gente tem que olhar o caso e ver como ajudar. Mas se a gente não fizer essa pessoa se convencer de que ela tem que confiar em Deus, buscar a inspiração nos bons espíritos e encontrar a saída sem revolta, sem queixa, pode ser que a gente não consiga ajudá-la, ok? Sem reclamar. Bom dia, Cosmo. Bom dia. Diogo, e muito obrigado pela palestra. Bom, antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma introdução, porque a pergunta ela vai ser um pouco mais densa. Mas esse tema da resignação e da obediência é um dos principais, acho que, desafios do espírita em entender a sua jornada de transformação pessoal e respeitar as leis divinas. Uma das minhas principais questões de reflexão como espírita, depois que comecei a entender a doutrina, é exatamente como, se a jornada individual já é extremamente complexa e difícil, imagine a gente como entender a resignação das coletividades. Povos que tentam exatamente enfrentar dores e sofrimentos coletivos e a sua jornada de transformação. Nesse sentido, eu tive a oportunidade de conviver com algumas culturas ao redor do mundo que me surpreendeu como pessoa. Uma delas, talvez uma coletividade que me tocou o coração, foi quando eu morei em Myanmar, antiga Burma. E eu consigo dizer que é um país e um povo que foi oprimido durante mais de 70 anos, seja o povo mais doce e puro de coração que eu consegui conviver. De uma simplicidade, de um toque assim, de pureza inexplicável diante de tanta opressão. E a partir do momento que eu tive essas experiências, eu sempre ficava, obviamente, comparando com a nossa jornada, muitas vezes ocidental e nos temas atuais, como nosso povo, a nossa sociedade hoje em dia precisa perceber, principalmente o espírita, como nós precisamos olhar para nossas origens, principalmente aí no Brasil, entender a nossa jornada de resignação como cidadão, como espíritos imortais, como coletividades que estamos aí juntos, diante de tanta coisa que, mais uma vez, atinge e atrapalha o nosso desenvolvimento. Então, o tema de resignação de uma coletividade, para mim, sempre esbarrou muito nos meus debates familiares e com pessoas não espíritas, obviamente. Sempre vem exatamente o que você falou no começo, essa confusão da ideia da resignação com a covardia, da resignação com a passividade. Então, eu queria um pouco da tua perspectiva de explicar um pouco no contexto das dificuldades que cada
que nós temos como povo em lidar com toda as coisas que atingem o momento do nosso país de origem. Como se resignar diante dessa situação? Muito boa. Lembrando que quando a gente está... O tema central da resignação é o tema ligado fundamentalmente ao que você coloca, as dificuldades, as dores e os sofrimentos. A gente sabe que nós temos dificuldades, dores e sofrimentos que estão nas causas que nós produzimos individualmente, mas também tem aquelas que nós produzimos coletivamente. Como a gente vive em sociedade, em processos reencarnatórios diversos, nós não apenas fazemos escolhas individuais, como fazemos escolhas em grupos. Daí constituímos um grupo de espíritos que, ao fazerem suas escolhas e terem suas vidas, vão responder e colher os frutos dessas escolhas. Então, por isso que a gente vai encontrar expiações e provas coletivas em povos e nações, resultado de ação em conjunto, ok? Mas lembra bem, embora a gente tenha as expiações coletivas, as dificuldades coletivas, os resultados daquilo que nós agimos em conjunto, é muito importante lembrar que o Espiritismo nos coloca, o progresso é individual, é de cada um. Então nunca tenhamos a pretensão de corrigir o mundo, de corrigir a sociedade, a pretensão é de corrigir a si próprio. Por isso os filósofos, já desde a antiguidade, procuram mostrar que ética, que moral é sempre de primeira pessoa. É o que eu devo fazer, nunca é o que nós devemos fazer ou o que os outros devem fazer. Então esse compromisso de cada um viver da melhor forma possível, independentemente da sociedade ou do grupo em que ele convive. Ok? Porque se ele buscar o caminho da obediência, como você mesmo lembrou, que é o caminho de seguir a lei de Deus, o caminho da resignação, mesmo numa prova coletiva, que não seja só dele, que seja de um grupo, ele vai mudando o seu mundo interior. E olha, pode acontecer algo curioso que a gente não para perceber. Há espíritos que causaram problemas em grupo, renovam, crescem, se modificam, avançam e vão até para outros mundos mais evoluídos, porque avançaram, e o grupo dele continua na Terra, no mundo de provas e expiações, porque os outros colegas de grupos, parceiros, os comparsas dos erros do passado não avançaram. A lei divina não nos obriga a ficar todo mundo junto, vivendo, até que todo mundo junto vire espírito bom ou puro. Não é assim, senão não seria justiça. A cada um segundo as suas obras. Olha o pensamento lúcido de Jesus. Não é a cada um segundo a obra de todos, segundo a obra da coletividade. Senão seria justo. Você acha, nós temos um anjo guardião, todos nós ligados a nós. Quem me acompanha, eu tenho feito muita palestra sobre o anjo guardião, que é um espírito bom, altamente evoluído. O anjo guardião nos orienta, o anjo guardião nos assiste, mas ele não pode ficar triste, tendo uma vida infeliz, porque o espírito protegido dele não segue os seus ensinamentos. Ele continua a sua vida, seu processo evolutivo, independentemente do protegido que ele ajuda, que ele ampara. Então essa visão importante que o Espiritismo nos traz, o progresso é sempre individual, a justiça é a cada um, segundo suas obras. Se você está numa coletividade, se você vive a lei de Deus, você é exemplo. Você vai tentar fazer a sua parte, ajudar a resgatar aquele crime coletivo, dar a sua contribuição. Mas muitas vezes a gente dá a nossa contribuição e muitas outras pessoas insistem no mesmo crime, no mesmo desequilíbrio. Você respeita, ajuda, tenta orientar, mas você não pode ser responsabilizado pelo trabalho equivocado de outras pessoas, a não ser que você tenha sido aquele que inspira esse trabalho, que orienta. Mas se você cumpre a lei de Deus, o seu exemplo é importante para essa coletividade, para essa comunidade. A gente tem que desapegar um pouco dessa história de caminhar todo mundo junto. A gente vê muito isso aqui no Brasil, todo mundo fica esperando um mundo de regeneração, como se houvesse uma mudança de fora, milagrosa, e que se de repente o mundo mudar milagrosamente, eu estarei dentro dele. Olha que beleza. Nós só vamos mudar quando cada um individualmente fizer a sua mudança.
Kardec tem na Revista Espírita discussão com os espíritos, e ele às vezes fala assim, na Revista Espírita várias vezes, trabalhe, se esforce, para nunca mais voltar a esse mundo de provas e expiações, a não ser numa missão. Olha que coisa, a gente não para pensar isso. Lute contra os seus defeitos, suas imperfeições, para nunca mais voltar ao mundo de provas e expiações, a não ser numa situação de missão. Por quê? Porque o progresso é de cada um. Você não pode ser responsabilizado pelo atraso de muitos. Claro que você, enquanto está vivendo em sociedade, deve fazer a sua melhor parte. Ajudar ao máximo a sociedade em que você vive, mas sem a pretensão de corrigi-la. Às vezes a gente tem essa ânsia de transformar a sociedade, a gente fica infeliz porque a sociedade não está sendo transformada, porque o grupo em que eu estou não vai no ritmo que você acha que deveria ir, que a sociedade ainda tem muitos desvios. Isso é natural, o desejo de querer que as pessoas com quem você conviva também cresça, é um desejo natural, que a sociedade melhore, que o país melhore. Claro que é um desejo e a gente tem que fazer esse esforço, mas lembrando que é um esforço individual. A gente não pode obrigar uma pessoa a ser virtuosa, a gente não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela ainda não entendeu. A gente pode dar exemplo. Agora, se nós estivermos na sociedade, na posição de homem público, de pessoa que responde por um grupo, a nossa responsabilidade é muito maior, né? Que enquanto indivíduo de um grupo, mas que não tenho a liderança ou a responsabilidade de conduzir o grupo, eu tenho uma atitude. Se por outro lado, eu estou numa posição de liderança, eu estou numa posição de alguém que pode conduzir um grupo, eu tenho que tomar muito mais cuidado ainda para obedecer a lei de Deus, né? Porque aí, tudo que eu fizer, eu poderei atrasar ou atrapalhar a vida de muitas outras pessoas. Então, o que eu diria para você, esse é o desafio mesmo. Nós temos expiações coletivas, temos que aprender a ser resignado naquilo que é causado por nós ou causado pelo grupo. Aí a resignação tem que ser maior, porque se é causado pelo grupo e Deus o permitiu, é que a gente precisa viver aquela experiência e aprender com ela. Então é realmente um desafio de viver na vida corporal no meio de espíritos como nós, imperfeitos, com ciúme, com inveja, com mágoa, com ódio, com ambições exageradas, com egoísmo exagerado. A gente escolheu isso, é o que eu posso dizer para você, nós escolhemos porque ainda precisamos disso. Mas podemos fazer escolhas, como diz Kardec, trabalhar para só voltar aqui em missões curtas. E quanto mais o espírito evolui na escala espírita, ele encarna em mundo de provas e expiações em missões muito curtas. Às vezes demora mais milhares de anos para encarnar de novo, porque ele está avançando, deixou a sua mensagem e as pessoas precisam de tempo para viver aquela mensagem. Mas ele não precisa ficar preso àquele grupo, àquele planeta de provas e expiações, porque ele está quites com a lei de Deus. Ele cumpriu a lei de Deus, ele resgatou seu passado, ele pagou as suas expiações, ele viveu as provas necessárias e ele avança. Então a gente às vezes tem que enfrentar isso. Se você tem amigos queridos que estão se perdendo, é natural que a gente sofra com isso. Mas a gente tem que sofrer com resignação, sabendo que cada um tem sua trilha, seu caminho, ok? Rosa, ele fez uma outra pergunta dentro da pergunta que ele fez, que eu achei importante, já que vai ficar registrado, que é a questão da qual é a linha, né? Qual é o limite entre passividade, omissão e resignação? A dificuldade de você saber, a Lília está lembrando que na sua pergunta também teve algum elemento envolvendo a passividade e a atividade. Claro, esse é o grande desafio. Até onde saber o que fazer ou não fazer? Porque não fazer é fazer. Quer dizer, toda escolha que você faz de ação, quer seja não fazer alguma coisa nesse momento, é fazer alguma coisa. O que é? Você está escolhendo, talvez, em algum momento, não ter esta ou aquela atitude. Aí que faz parte da experiência de vida mesmo. Aprender como agir nas diversas circunstâncias, qual é o momento de fazer mais, qual é o momento, às vezes, de se calar, de não fazer agora para fazer mais adiante. Essa é a experiência, né? É vivendo essa situação que o espírito vai adquirindo cada vez mais experiência para viver em sociedade, construindo
uma sociedade melhor. Mas o que eu quis focar na ideia da gente não sofrer demais com os problemas humanos sociais. Isso era a minha preocupação. Que às vezes a gente quer sofrer demais. Não é sofrer. Porque se eu sofro demais, eu acabo me revoltando, ficando triste. Aí eu entro numa faixa de espíritos perturbadores. Entender que tem sociedades que vão passar ainda problemas muito maiores. E que eu às vezes posso ajudar, às vezes não posso ajudar. E cada um buscando, na inspiração divina, fazer as melhores escolhas, mas sem se preocupar demais com a sociedade atual, querendo transformá-la ou mudá-la. Mude a si próprio, enfrente as próprias dificuldades, tente ser o melhor dia a dia, colaborando com a sociedade, mas sem entrar numa faixa de tristeza ou de falta de resignação, porque os problemas às vezes surgem inesperadamente. É o que nós estamos vivendo aqui hoje no Brasil, vocês são brasileiros, estão acompanhando. Momentos muito tristes da sociedade brasileira, levando milhares de jovens, o número de jovens que estão deixando o Brasil não para de crescer. Jovens indignados, revoltados, aborrecidos com a situação do país. Muito cuidado para a gente não entrar nessa faixa, que é uma faixa perigosa, que nos bota em sintonia com espíritos perversos, e acabando às vezes fazendo escolhas que não sejam escolhas melhores para nós mesmos. Ok? Bom dia, meu nome é Ana. Essa semana eu vi uma palestra do Divaldo, onde ele falou que nós espíritas devemos nos resignar, mas não só temos que ter muito cuidado com isso. Principalmente, por exemplo, nesse momento agora em que o Brasil passa, falando sobre essa questão da criança, dos transgênicos, né? Que nós não nos devemos nos calar, nós espíritas, né? Nós devemos sempre nos colocar, porque muitas vezes o espírita confunde a resignação e o momento de falar, de se colocar. Eu falo um pouco sobre isso. Muito boa. Aliás, eu vou lembrar uma pergunta, se você for lá na Kardecpédia, até vou fazer aqui esse exercício com vocês, para vocês verem, eu não sei quantos aqui já usaram a Kardecpédia, mas você pode aqui, ó, vou compartilhar a tela. Você pode chegar aqui, estão vendo a Kardecpédia na tela? Ok? Estão vendo aí? Sim. Então eu vou botar aqui, por exemplo, a pergunta 932, ok? Uma pergunta do Livro dos Espíritos que trata da questão que você está falando. Ele abriu lá, e eu vou abrir aqui a pergunta para a gente ler junto. Ok? Então, aqui é uma forma de você fazer pesquisa direta, achar um termo, uma palavra, uma frase e fazer pesquisa. E aviso a vocês que os aplicativos, aqui está a pergunta, tá? Só queria mostrar como achar, mas eu vou falar de memória a pergunta, mas é melhor talvez ler, porque vocês acreditarem que não estou inventando a pergunta nem a resposta, ok? Eu estava dizendo que em breve nós vamos ter o aplicativo gratuito, está em teste já nas lojas, até alguém consegue baixar, mas a versão definitiva vai estar tanto no iOS, na loja da Apple, quanto para o Android na loja também do Google, que vocês vão poder baixar gratuitamente o aplicativo Kardecpédia, tá? Então, essa pergunta vai muito na direção do que você comentou aí, ó. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Que é algo que a gente encontra. Nós, certamente, se nós fizéssemos uma pesquisa, nós íamos encontrar que a maior parte das pessoas do nosso país, do país em que vocês estão, são pessoas boas. Não são espíritos bons da escala espírita, essa é uma outra discussão, mas são pessoas boas, querem mais o bem para todos. Por que então que o mal domina? Aí vem a resposta: por fraqueza destes, dos bons.
Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Quando estes quem? Os bons. Então, quem são os bons? Não é uma questão de orgulho, de vaidade, não é isso. Bons são essas pessoas, vocês são pessoas boas, vocês estão enquadrados nessa. Todos nós, são essas pessoas que estão buscando o bem para todo mundo, que querem um mundo melhor, que querem um mundo em que as pessoas sejam felizes. Agora, ali que está lembrando, por que então que esses bons nos dominam? Pela nossa timidez. A gente não se posiciona, a gente não é firme nas nossas decisões, não apenas com a palavra, não é só falando, cada um tem sua posição. Às vezes a pessoa é um diretor de uma empresa, como ele se posiciona, é um político, como ele se posiciona, é um empresário, é uma mãe de família, como ela se posiciona. A gente está vendo muito hoje no Brasil o problema da falta de educação que as crianças estão recebendo nos lares. E às vezes você vai conversar com os pais, eles são pessoas boas, mas eles se omitem. Não ensina o filho a ser honesto, permite que a criança vá cultivando vícios de egoísmo, de violência, desde cedo em casa, se omitem. Quando vão tentar educar a criança, ao invés de educar, agridem, são mais violentas. A criança que chega em casa com um objeto diferente e fala que o amiguinho deu para ela, a mãe não procura saber se de fato foi o amiguinho que deu, se a criança não trouxe indevidamente aquilo para dentro de casa. Nós vivemos, eu já disse isso em algumas palestras, eu e a minha esposa Lília, vindo de Blumenau recentemente, nós estávamos subindo a serra, os carros começaram a diminuir velocidade, a gente achou que fosse um acidente, só que havia sim um acidente, mas na outra pista, na pista descendo. E por que a minha pista estava devagar? Porque as pessoas estavam parando o carro, atravessando uma rodovia perigosa para saquear um caminhão que acabava de cair com sua carga. Não eram bandidos armados, eram as pessoas comuns, pais de família, a mãe, o pai, os filhos, descendo do carro para saquear um caminhão que tombou na descida da serra. Ora, o que é isso? Falta de valores morais que nós estamos sendo omissos dentro de casa, na escola. Nós temos ditados populares que se faz dentro da escola, do tipo, achado não é roubado, quem morreu foi relaxado. Olha aí, isso é um absurdo. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Isso é um absurdo. Se eu achei algo que não me pertence, não me pertence. Aí a mãe, a criança, eu achei isso. Como você achou? Onde você achou? Vamos procurar o dono. Então a gente vai criando, a gente fica omisso no processo da educação moral. Aí depois uma criança dessa cresce, vira um empresário corrupto, um político corrupto, e a gente se espanta. Mas todo empresário, todo homem público, toda pessoa que se corrompe na vida é fruto de uma família, de uma educação. Então essa falta de ação nossa no bem, nós temos outras coisas malucas que ocorrem, o indivíduo não pode dedurar o outro quando o outro está fazendo uma coisa errada, por que não? Quem disse isso? Se eu sou um funcionário de uma empresa, o meu colega está roubando, é meu dever resolver o problema. Se eu sou um aluno de uma escola e o meu coleguinha está rabiscando a cadeira, está quebrando a cadeira que não lhe pertence, é meu dever agir. Aí a gente educa a criança a ficar quietinha, a não se envolver, porque o problema não é dela. Como o problema não é dela? É da empresa dela que se trata, se é o funcionário, é da escola dela que se trata. E nós vamos criando uma cultura de omissão, que é o que você lembrou que o Divaldo fala na palestra. A gente tem que ser ativos. Resignado não significa omissão. É o nosso dever de dar o exemplo, de cobrar, de exigir, de fazer as coisas funcionarem. Porque aí, senão, eu estou vivendo o mal que eu mesmo, no presente, estou contribuindo. Então, veja como o que você colocou é muito importante. Não confundir a resignação com covardia, com omissão, com falta de ação no bem. E veja essa pergunta 932, a beleza dela. O dia que os bons o quiserem, preponderarão. E aqui nada de orgulho, dizer, eu não sou bom. Não é bom da escala espírita, não é espírito bom, é pessoa boa.
pessoa que está querendo a felicidade, o bem para todo mundo. E aí todos vocês que estão me ouvindo aqui estão dentro desse time, todos nós, senão a gente não estaria aqui. Se a gente não fosse uma pessoa boa, nem estaria aqui na casa espírita procurando estudar. Estaríamos em outro lugar fazendo maldade para os outros. Então, a maioria da população é formada de boas pessoas. Só que, infelizmente, a timidez. Você vê a coisa acontecer e não faz nada. E aí, o mundo não muda. Porque se as causas não mudarem, os efeitos serão os mesmos. Ok? Obrigado, muito boa pergunta. Muito obrigado pelas respostas. Se me permite fazer uma pergunta a você. Você várias vezes falou do Carretilha, mencionou o IDEAC também. Se você pudesse tomar esses últimos 10 minutos e conversar sobre esses projetos, ou talvez até outros projetos também, eu agradeceria. Você já fez a demonstração, foi a demonstração do Carretilha, mas se pudesse aprofundar mais, seria ótimo. Ok. A gente, rapidinho, eu quero só falar para vocês um pouco dos nossos projetos. Para isso eu vou, de novo, compartilhar aqui a tela, só para mostrar um pouquinho. Os nossos projetos fazem parte de uma casa espírita que nós chamamos de IDEAC, que eu vou entrar aqui rapidamente no site para vocês. É o IDEAC, quem quiser conhecer, ideac.com.br. O que é isso? É um grupo espírita, uma entidade espírita sem fins lucrativos. Estão vendo a tela aí? Ok? Que tem vários projetos. Então, a Kardecpédia, que eu entrei rapidamente para vocês verem, o Kardec Play, que são videoaulas explicando as obras de Kardec, o Kardec Books, que é a editora que produz livros, e o Kardec News, que é um jornalzinho PDF que a gente manda para todo mundo que tiver interesse. Você pode entrar aí no site, botar seu e-mail que você vai receber o Kardec News gratuitamente. O objetivo desse grupo espírita, como está aí, é divulgar a obra e o pensamento de Kardec. A gente escolheu trabalhar com todas as obras que Kardec produziu. São 23 livros. E a gente procura explicar e divulgar esses livros por vários instrumentos, né? Então, a Kardecpédia, como eu mostrei para vocês, que vocês viram, é onde você estuda. E ela tem vários idiomas. Eu vou voltar aqui rapidamente para você ver. Ela tem inglês também, vocês podem divulgar aí nos Estados Unidos. Tem aqui as bandeirinhas, não sei se estão conseguindo ver. Português, francês, inglês e espanhol. Aqui você vai encontrar as 23 obras de Kardec para você estudar gratuitamente e ligadas entre si. Então você pode escolher uma pergunta do Livro dos Espíritos que você consegue lá dentro, tem um botão chamado Item Relacionados, que você consegue estudar as outras obras de Kardec ligado com aquela pergunta. Então, por exemplo, se você pesquisar aqui uma pergunta, 556, vou abrir ali como exemplo. Ele vai mostrar, eu vou aqui achar a pergunta, olha aqui, 556. Posso estudar de dentro do livro também, mas eu quis usar o busca aqui, que é uma forma rápida. Se você botar ali no busca obediência e resignação, ele vai rapidamente achar aquela mensagem lá do Espírito Lázaro. Então aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí na tela, a pergunta 556. Esse botão aqui, ó, mostrar item relacionado. Se você clicar aqui, ele vai mostrar todas as obras de Kardec que ajudam a estudar a pergunta 556. Veja a quantidade de textos para estudar a pergunta 556. Se você clicar num deles, por exemplo, aqui na Revista Espírita, o próprio texto já abre abaixo. Ó. Você não precisa anotar o item para depois pesquisar, não, ele já abre. Você vai clicando, clica de novo, ele fecha, escolhe um outro, ele já abre. Então você pode ir estudando. Essa é uma pergunta sobre passe. Ali você tem todas as mensagens de Kardec que explicam e tratam do passe, por exemplo. Então, se você quiser estudar, você consegue desse jeito. O que eu fiz aqui com o Livro dos Espíritos vale para todos.
Por exemplo, aquela mensagem, obediência e resignação. Se você for lá e clicar em mostrar itens relacionados, ele vai mostrar outros textos de Kardec que ajudam você a estudar aquela mensagem. Então essa é a Kardecpédia. O Kardec Play, ali também você consegue, a Lília está lembrando, você pode aqui comparar idiomas. Ó. Eu tenho em português, mas eu quero comparar com o inglês. Ele vai abrir a pergunta 556 em português de um lado e em inglês do outro. Ok? Então você pode estudar, ou a mesma coisa, português, francês, inglês, espanhol, português, espanhol. E além disso, nós temos esse projeto Kardec Play, que é um projeto de estudar em vídeos as obras de Kardec. São as lives. Aí você vai poder entrar aqui e conhecer o projeto Kardec Play. Lembrando que tudo aquilo que está aqui é para manutenção, tem algumas coisas que não são de graça, livros, vídeos, obviamente. Esses livros, esses vídeos que você vai poder adquirir até aí nos Estados Unidos, fazendo assinatura, porque tem um stream de vídeo, você consegue assistir o vídeo num ambiente parecido com a Netflix, por exemplo, se você entrar aqui no Kardec Play. Todos esses projetos, aqueles que têm custo, como livro, vídeos, são para manter as obras dessa casa espírita. Não é para nenhuma pessoa, não é para mim, que sou autor de vídeos, não é nem autor de livros. Os autores de livros e vídeos doaram seus direitos para o IDEAC. Então, fazem parte desse grupo espírita que passa, então, a gerenciar todos os projetos. Então, entrem no site IDEAC, quem quiser conhecer, visitem os projetos e divulguem. Aí, já que os projetos têm inglês, as videoaulas estão em 6 idiomas com legenda, você pode assistir em português, francês, inglês, alemão, espanhol e italiano. Então, vocês podem divulgar aí nos Estados Unidos, mesmo para pessoas que não dominam português, porque terá tudo à disposição. Eu acho que é isso, era só para dar uma visão rápida dos projetos que o nosso grupo espírita desenvolve. São projetos que eu lembro para o mundo, por isso a gente fez em vários idiomas, não é só para atender o Brasil. A nossa intenção é criar um centro espírita que atendesse o mundo, não apenas o Brasil. Ok? Muito bom, muitíssimo obrigado. Obrigado por esta manhã, realmente foi interessante que, como correu rápido o tempo, nós chegamos ao final. Muitíssimo obrigado. Você poderia fazer a nossa prece final, por favor? Sim, faço sim. E já agradeço a vocês a oportunidade, muito obrigado pelo carinho e a bela escolha do tema, realmente muito importante para todos nós. Então vamos agradecer a Jesus e aos bons espíritos por essa oportunidade. Senhor Jesus, querido amigo, é com grande alegria, Senhor, que estudamos o Espiritismo, essa obra extraordinária de Kardec e dos Espíritos Superiores. Que nós possamos agradecer a Allan Kardec, a esses bons espíritos, por terem trazido o seu pensamento de forma tão lúcida e clara, para que pudéssemos, compreendendo o que é a vida, buscarmos viver cada dia melhor. Que as virtudes de obediência e resignação possam fazer parte das nossas preocupações, que a gente possa viver cada dia buscando cumprir a lei de Deus, vivendo com alegria, buscando a inspiração dos bons espíritos, para ter cada dia mais uma vida digna, uma vida feliz. Muito obrigado por esta oportunidade e que ela possa se renovar muitas vezes em nossas vidas, que possamos estar na casa espírita, estudando, convivendo em clima de amor e harmonia, para juntos buscarmos cada vez mais uma vida melhor. Muito obrigado por tudo, Senhor.